Olá, pessoal. Estamos num novo programa Resenha Bem-Estar. Hoje com convidados muito especiais. Antes dos convidados, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Speed Coworking, o maior coworking de Juiz de Fora, com 3 unidades. Agência Vesúvio, para você fazer aquele seu vídeo para viralizar. Smart Juris, para passar de primeira na OAB. Estou aqui com o Nicolas. Isso, Natália. E, pessoal, antes de mais nada, já entrou no vídeo, já curte, já compartilha, segue, ativa o sininho e manda pro pessoal, porque às vezes o assunto, se é importante para você, provavelmente é muito importante para as outras pessoas também. Nesse caso aqui é muito importante. A gente está aqui com dois especialistas da área para poder conversar a respeito de saúde mental no pós-pandemia. Foi um assunto muito dito durante a pandemia e agora está sendo muito dito, no pós-pandemia também, né, Natália? Isso, vamos começar apresentando aqui os nossos convidados. Dr. Éder Schmidt, psiquiatra, psicanalista, doutor em psicologia, professor aposentado da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui e espero contribuir, se não contribuir, pelo menos organizar alguma coisa que vocês já saibam. Enfim, muito obrigado pelo convite. Obrigada. A gente que agradece. E a gente tem aqui também o Rogério Ribeiro de Castro. Ele é psicólogo, clínico online e presencial no Programa de Serviço e Atenção à Saúde Auditiva de Juiz de Fora, do SUS, no Hospital Evandro Ribeiro. E também é escritor e presidente e fundador da ONG Berimbau Instrumento de Inclusão Social. Rogério, muito obrigado, tá, por ter vindo. Boa noite. E a gente vai conversar sobre isso. Boa noite, você quase engasgou aí, cara. Tanta coisa, né, que a gente faz, né? Mas é bom estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. A Natália, o Nicolas, o Flávio, todo mundo aí que espera que contribuir um pouco dessa prática, né? Colocar um pouco da teoria e da prática junto com um grande professor aí. Nós vamos estar aprendendo com vocês aqui também. Gente, então vamos começar, né? Voltando, a gente vai falar da saúde mental no pós-pandemia, mas para isso a gente precisa falar também do que aconteceu durante a pandemia, né? São muitos casos, muita mudança de vida. Se vocês puderem fazer, cada um aí fazer uma introdução do que vocês acham que representou, principalmente essa questão do isolamento social, essa vida mais tecnológica que a gente teve que se adaptar, a ausência de pessoas importantes na nossa vida, o medo, né? O medo que muitos passamos nesse momento. Então, eu vou deixar livre, quiser começar. Quer começar, Rogério? Agora vai com você. Ah, ótimo. É um tema, né, Natália, muito pertinente, né? Porque a pandemia, né, ela veio para mudar o mundo. Ela não mudou só você, não mudou só eu, o Nicolas, o doutor. Ela veio com muita pressão. E essa pandemia, ela, é o que eu faço a pergunta para todos, né? O que que é a sua saúde mental antes e o pós a pandemia? Como que ela teve esse poder de alterar, né? Em todas as faixas etárias, em todas as idades. Nós tivemos aí a dificuldade aí dos idosos, né? Onde a gente tivemos muito luto, muita perda. Trabalhar com essa perda, com luto na pandemia foi um ato muito difícil, né, gerando várias consequências. Nós tivemos as crianças que não puderam participar das aulas, né? ah, Perdeu aquele convívio, aquele relacionamento interpessoal, então isso dificulta o desenvolvimento da criança, né? Que ela ficar naquele isolamento. Tivemos aí os adultos, né, na fase produtiva, teve que mudar para um trabalho remoto, a dificuldade de se adaptar ao novo mundo, isso gerando aí muitos conflitos. Essa pandemia, ela afetou muito mesmo, não só o mundo, vamos falar de cada pessoa, a subjetividade de cada um. Então, eu posso dizer que a pandemia ela foi um fator biopsicossocial, que alterou a vida de todas as pessoas. Então, nós tivemos aí grandes mudanças. Dentro da psicologia, a gente teve que mudar a forma do atendimento, tivemos que atender online. Foi registrado pelo Conselho Regional de Psicologia essa mudança, a gente conseguiu. Eu tive que me adaptar à nova estratégia, você gosta do contato, o convívio, o olho a olho, e você vê aquela cena virtual ali, você tem que trabalhar a perda, o luto da pessoa, e é aquela dificuldade do
dia a dia, né, que aconteceu durante a pandemia. E o pós-pandemia é essa adaptação ao novo, né. A rede social deu aquela explosão, a internet, então às vezes ela é boa, às vezes ela é ruim, depende da circunstância. E, infelizmente, o nosso professor, o doutor aqui, ele vai até falar quanto aumentou o quadro de ansiedade, de depressão e a síndrome de Burnout no trabalho, aquele estresse, né, pós a pandemia. Então a gente viu que aumentou muito mesmo, mas muito. E normalmente é invisibilizado, né. Normalmente não é um tipo de assunto, assim, que as pessoas às vezes elas nem sabem o que que é que tá acontecendo, né, elas não fazem ideia do que tá acontecendo e, eu lembro disso uma vez do meu pai falar comigo, porque eu passei por um processo de um quadro de ansiedade, ele falou: "Nicolas, quando você tem, sei lá, um problema, você sente alguma coisa errada no braço, no coração, na barriga, você procura o médico específico daquilo, sentiu alguma coisa na cabeça, você não procura ninguém, como assim?", né. E é interessante, porque o professor, por exemplo, eu acho que pode falar mais sobre isso, né, o senhor, acompanhando isso ao longo do tempo, como que as pessoas normalmente lidam com isso e como que os profissionais lidam com isso, né, a psicologia lida com isso, com essa invisibilização de um problema que é um problema tanto quanto qualquer outro de saúde. Eu acho que essa questão de ser visível, ser invisível, tem 2 lados. É claro que a gente tem que chamar atenção para as questões referentes à saúde mental, para que possa haver, por parte do indivíduo, por parte das famílias, uma identificação de algo que possa estar acontecendo e que, com essa identificação, então, permita uma intervenção mais rápida, uma intervenção mais direcionada. Isso é necessário para o indivíduo, para saber que alguma coisa está acontecendo com ele, que essa coisa que acontece com ele não acontece só com ele, embora tenha características personalizadas e tudo mais, cada um é um, com sua história, com sua subjetividade e tudo mais, mas saber que são coisas que acontecem com o ser humano, né? São respostas humanas. Então, eu acho que existe um lado que essa visibilidade faz bem. Agora, eu acho que essa visibilidade, ela também traz um risco de uma banalização de questões que são questões, tidas, né, como psiquiátricas, como psicológicas, e que, na verdade, são reações humanas, que às vezes são, patologizadas, que às vezes são levadas para uma dimensão, médica ou psicológica, levado para um campo de abordagem que é dispensável, né. O ser humano, ele responde ao que lhe ocorre, responde, às vezes, né, de uma forma mais intensa, e essas respostas não são obrigatoriamente patologias, né. Então eu acho que é muito importante realmente que essa parte, de mesmo patológica, que essa desestabilização mais acentuada, que ela seja, observada, que se fale sobre ela, que se chame atenção para a possibilidade dessas coisas acontecerem, porque elas acontecem, mas eu acho que é preciso também que a gente dê um espaço para as respostas humanas, né, serem vistas como tais. Por exemplo, né, a gente está falando da pandemia. Eu não vou falar nem de uma resposta humana, uma resposta animal, né, quer dizer, né, uma coisa mais arcaica. No momento em que você entende, ou melhor, você não entende o que está acontecendo, você apenas percebe que há um risco, que esse risco está chegando mais perto, que esse risco, te deixa você percebe uma situação de desamparo, né, então você vai reagir de alguma forma. E é claro que cada pessoa tem a sua forma preferencial de reagir, cada pessoa tem a sua forma particular, que, através da qual com a qual ela reage a diversas situações que lhe ocorrem ao longo da vida, mas eu acho que ela vai reagir, não obrigatoriamente reagir de uma forma patológica, né. Quer dizer, se você entende que, existe uma condição de desamparo e as pessoas que estão ali nesse contexto de desamparo, que ela não vai reagir de uma forma extrema, então tem alguma coisa errada com essa pessoa, né. Quer dizer, é evidente, no momento que eu recorro
àquilo que me garante. Vou recorrer a um sistema de saúde do país. Olha, ele não pode fazer nada a respeito. Vou recorrer à ciência. Olha, a ciência também não está podendo fazer nada a respeito. Bom, quem me ampara? Não é que nesse desamparo eu vou reagir como? Eu vou falar, bom, deixa para lá, deixa eu desamparar mesmo e tal. Não, isso não existe, né? Isso seria de uma alienação plena, né? O que acaba acontecendo é que nessa situação as pessoas reagiram. Houve você, né, ali no meio daquela situação onde você perde todos os seus parâmetros de segurança, né, onde você perde todos os seus parâmetros de uma forma, porque nós temos uma rotina, essa rotina nos dirige, essa rotina às vezes nos aborrece por ser rotina, mas ela é uma rotina que nos conduz, que nos garante, que nos permite fazer previsões, que nos ampara de uma certa forma. De repente a gente perde essa rotina, né? Então a ansiedade que vem, ela é fruto de uma patologia ou ela é uma resposta natural, esperada, a uma situação de desamparo? Quer dizer, no momento em que você percebe, não é, que aquilo em que você acreditava que pudesse ser a sua garantia, o seu apoio, o seu esteio, você percebe que aquilo não está te garantindo e você se deprime com aquilo, você se sente isolado, abandonado e com sentimentos depressivos, isso é patológico? Não, né, isso não é patológico, isso é uma reação natural, né. Agora, é claro que essa situação toda nos deixou, eh, com as voltas com isso, né, num tempo maior e, acabou fazendo com que determinados padrões de resposta que eram, como eu estava dizendo, respostas naturais do ser humano, acabassem se cristalizando e fazendo com que essas reações aí já extrapolassem o que é esperado, o que era esperado, o que a gente pudesse chamar de uma reação natural a todo o risco, a toda a incerteza, a tudo aquilo que estava acontecendo com o indivíduo. Então já extrapolou aquilo que seria uma reação natural. E aí então a gente vê realmente a patologia acontecendo. As pessoas confundem, né, Natália? As pessoas, às vezes, tipo assim, uma ansiedade. Eu acho que o que ele tá dizendo é isso, né, professor? Uma ansiedade para uma entrevista de emprego acontece. Você fica ansioso para entrevista de emprego, você não precisa tomar um remédio, você não tá com um quadro ansioso por causa disso. É uma reação natural. Não, e acho até em relação à pandemia mesmo. A gente viveu uma coisa que a gente só tinha visto em ficção científica. Eu me lembro, e eu nem sou desse tipo muito noiada, mas eu me lembro de algumas vezes lavar compras, né? Limpar compras, e logo uns 2 meses depois de março, no março de 2025, de 2020, fechou tudo. Uns 2 meses depois eu tive que descer para trabalhar no escritório. E eu passava por essa Rio Branco vazia, sem ninguém, e eu tinha a sensação do vírus estar ali, Cenário aquele medo pós-apocalipse. que foi colocado. Então, assim, a gente tem uma reportagem de 2024, né? Saúde mental dos brasileiros pós-pandemia é uma das piores do mundo. E aí eu queria perguntar isso para vocês, sobre o que vocês viram. Se vocês acham que existiu, de fato, uma mudança no consultório, na clínica de vocês, né? Se vocês acham que realmente, assim, não sei, em números, tipos de patologias, o que foi mais procurado nesse pós-pandemia? As pessoas conseguiram se recuperar, né? Então, a vivência de vocês clínica, o que vocês podem falar? É, é interessante, né? Porque eu trabalho muito a questão da vulnerabilidade, né? Sou presidente da ONG, Berimbau, Instrumento de Inclusão Social. Ela surgiu em 2021 por conta desse isolamento. E o isolamento social, ele trouxe muitas consequências dentro da saúde mental, igual o Nicolas, né, falou. O pessoal cuida lá, vai no nutricionista, vai no ortopedista, vai lá e a saúde mental. Quem está cuidando da saúde mental? Quem cuidou da saúde mental durante a pandemia? Aquele medo, aquela insegurança. Poxa, você tinha que chegar em casa, cada dia uma regra nova. Não, você tem que tirar o tênis, você não pode entrar com o tênis. Então, aquilo veio trazendo vários traumas, né? Teve as perdas. E, poxa, eu tive paciente que eu atendia online, passou um tempo, foi a óbito. Então, a gente também teve que trabalhar com a perda, né, doutor? Foi. Com os nossos pacientes. Exatamente. Perda com o nosso paciente, que foi
Não foi fácil. Então, o trabalho do luto aí, da e é aquilo, né, as famílias trabalhavam o dia inteiro, e você põe elas dentro da casa no isolamento. Criança estudava o dia inteiro, o pai trabalhava o dia inteiro, a mãe ficava e aí você põe todo mundo junto. Não tinha aquele costume, sem atividades. Então não tivemos essa dificuldade de relacionamento interpessoal. E o que mais me chamou a atenção, respondendo a sua pergunta, Ana, foi o aumento muito da ansiedade. Mas uma ansiedade generalizada. A ansiedade é comum. Pô, você vai pular de paraquedas, É. você fica aquele ansioso. Aí desperta aquela adrenalina no seu cérebro, puxa, a dopamina libera ali. Então é uma ansiedade que, pô, vou fazer a prova. Aí tem aquela ansiedade, beleza. Mas a ansiedade que eu estou falando, aquela que já mexe com o corpo, doutor. Aquela que já vai te dar sudorese, vai te dar uma diarreia, vai te dar um mal-estar, palpitação, uma ansiedade que já sai além da mente, aonde o corpo ele padece. Eu sempre falo, a mente adoece, o corpo padece. Então o corpo ele fala muito perante a ansiedade. A depressão por conta do luto, dos traumas, e aquela pessoa era toda ativa e de repente teve que se readaptar e de repente não conseguiu. A questão no mercado de trabalho, a síndrome de Burnout aumentou muito, porque nós tivemos que mudar o trabalho, mas as cobranças não. A nossa meta tinha que ser alcançada, todo trabalho que precisava de cumprir, ter meta, ele teve. E isso, a gente com medo de levar a doença para casa, porque o provedor ele tinha que ir para o trabalho, enquanto a família estava dentro de casa, e o medo de levar para a família, e mesmo assim ele tinha que manter o trabalho. E hoje, com essas mudanças radicais, desencadeou muito, para mim, a ansiedade, o transtorno, um transtorno mesmo, generalizado, a questão da ansiedade, a depressão e mais a síndrome de burnout, por conta dos meus atendimentos online, presencial. Nossa, eu atendo muita a população idosa dentro da saúde auditiva. Então, poxa, de 90, 100, até de 104 anos. E como que você vê ali a mudança, a situação que foi, né? Porque a gente tinha que atender aquele povo, e nosso povo era o povo o grupo de risco, e a gente tinha que manter, então a gente tem que fazer uma coisa toda dedicada para essa população não ser prejudicada. Mas mesmo assim, a gente viu aí esse aumento. Não sei o doutor, nosso professor aí, que ele achou O, do o quadro. Éder também é psiquiatra, né? Ainda deve ter pegado uns casos, mas. Olha, eu peguei, vamos dizer, os mesmos casos, mas com uma narrativa referente à pandemia, né? Porque, na verdade, o que aconteceu é que foram desencadeados esses mesmos quadros, a ansiedade, quadros ansiosos, quadros com uma ansiedade com desdobramentos, que a gente chama de autonômicos, né, no corpo, quadros de depressão, quadros de fobias diversas e tudo mais, só que a temática passou a ser a, a pandemia, o risco, as apreensões, as preocupações referentes à pandemia. É, eu entendo, assim, teve uma coisa que se falava na época e que eu não acreditava muito nem na época, que dizia assim, o ser humano vai mudar, o ser humano vai ser outro, o ser humano vai ser muito melhor depois de levar esse susto. Isso não vai acontecer de jeito nenhum, porque o ser humano é o que é. E a passar por perrengue, vamos, né, usar uma palavra mais simples, né? Passou, há décadas atrás teve uma Segunda Guerra, mais tempo teve uma guerra que foi mais cruel ainda, que foi a primeira, e teve gripe espanhola, teve isso, nada disso fez o ser humano ter mais cuidado com o seu semelhante, nada disso, senão já tinha parado a Primeira Tinha Guerra, não chegava a evoluído, né? Segunda, né? É. Chegava a Segunda, mas né, nada disso fez. Então, eu acho que esse envolvimento, durante a pandemia, sim, né? Durante a pandemia, os gestos de solidariedade, gestos de respeito ao outro, de uma inclinação em direção ao próximo, tudo mais, tudo isso aconteceu bastante, né? E virava notícia, ou nem virava notícia, porque depois começou a ser uma coisa comum. Só que, passada a pandemia,
o que aconteceu é que o ser humano foi voltando a ser da forma como ele sempre foi, né? Com o cuidado ou com o descuido que sempre teve com relação ao outro, com o interesse ou desinteresse que sempre teve em relação ao outro e tudo mais. Agora, eu acho que mais ou menos a mesma coisa vem acontecendo com relação à questão das doenças mentais. Houve, durante a pandemia, é claro, né, uma explosão de quadros mentais, e não tinha como ser diferente, depois da pandemia também, porque teve uma questão traumática que ficou se estendendo durante muito tempo, mas pouco a pouco, né, o que eu entendo que vai voltar a acontecer são aqueles quadros com os quais a gente sempre lidou. Eu às vezes tendo a pensar o ser humano como aquele boneco, eu chamo de João Bobo, João Teimoso, aquele que ele vira, mas ele volta, né? Ele volta para a posição dele. Eu acho que o ser humano tem muito disso, tanto o indivíduo como as sociedades, os grupos, né? Eles vão, depois eles voltam. E eu acho que começando a voltar. Já voltou plenamente naquilo que se referia ao cuidado, ao interesse, à solidariedade que existiu durante a pandemia e que a gente não vê mais, né? Então já voltou a ser o que era. E acho que com relação às questões das patologias, também voltaria. Agora, tem um fator que escapa a essa questão da pandemia, que é o seguinte: eu sou psiquiatra e eu posso falar, porque eu estou falando da minha classe. Eu acho que a psiquiatria, de umas décadas para cá, ela resolveu ser mais importante do que ela realmente é. E, com isso, resolveu patologizar tudo, né? Tudo. Quer dizer, tudo, então, passou a ser da alçada, passou a ser do campo de competência da psiquiatria. Qualquer reação, como eu falei, reação por mais humana que seja e tudo mais. Então, eu acho que isso fez com que não tanto as patologias, mas a atenção a essas patologias, o destaque dado a essas patologias, com que isso tenha aumentado muito. Mas eu acho que isso é um artifício por conta da psiquiatria, nesse afã de ser mais importante, o que realmente é importante, mas quer ser mais importante ainda, né? Uma coisa que a gente vê no término dos cursos de medicina, né, a crescente procura por residências em psiquiatria. Né, como assim, hoje se procura muito mais a residência em psiquiatria, os formandos, né, do que se procurava antes. Já houve quando eu era do HU, chefe de residência do HU, concursos que a gente tinha 2 vagas e um candidato, né? Hoje um monte, né? Uma multidão procurando, porque eu acho que a psiquiatria vem se mostrando, né, muito importante. E isso faz com que a gente tenha a ideia, isso confunde um pouco a noção do que aconteceu em termos da saúde mental depois da pandemia. O que a gente vê, né, um aumento dos diagnósticos, é por conta de uma sequela que ficou na sociedade pela pandemia, ou é por conta de o que a gente chama aí de uma epidemia de diagnósticos, que é imposta pela psiquiatria, né? Então isso confunde. E fala, bom, aumentou. Mas aumentou por quê? Aumentou porque essa sequela fez aumentar, ou vamos colocar diferente, o quanto aumentou porque essa sequela fez aumentar, como sequela Mas da você acha que pandemia? a psiquiatria ela pode ter visto uma oportunidade Acho, na pandemia e se acho, aproveitou disso? acho. Uhum. Né, acho que sim, porque realmente, né, cresceu muito essa ideia, olha, vamos agora é a hora de, né, de se procurar um psiquiatra. E Meu eu acho momento que de houve brilhar. isso mesmo. Meu momento de brilhar. Meu É, momento de meu brilhar. momento de brilhar. Falou bem, Não, mas olhando até para uma outra perspectiva, assim, pode ser também, eu não estou dizendo que o fato das pessoas terem perdido um pouco a capacidade de gerenciar a própria vida, né? Assim, porque, como o senhor disse, esses esteios foram todos perdidos, né? Assim, qualquer coisa que eu podia me segurar, de repente não tinha, e eu estava muito obrigado, igual o Rogério falou, a conviver com pessoas que, apesar de ser da minha família, eu não estava acostumado a conviver. E por aí vai. Então, assim, olhando para uma outra perspectiva, pode ser que essa falta de gerenciamento, essa noção de perdi o controle da minha vida,
tenha também perdido a possibilidade do sujeito camuflar aquilo, né? Tipo assim, às vezes, porque tem uma gama de preconceitos, né? Com quem procura um psiquiatra, com quem procura um psicólogo, né? E isso é histórico, né? Do sujeito ele não fazer, porque ele fala, não sou doido, é comum o cara falar, não, meu psicólogo é o boteco, é eu tomar cerveja, tem tudo isso. Então, assim, a pessoa normalmente ela pode, com os rituais do cotidiano, ir camuflando um problema que realmente existe. E com a pandemia, ela ter perdido tudo isso, ela perdeu o boteco. Sim, e isso, né? E houve uma normalização do atendimento psiquiátrico, né? Que é isso que você está falando, né? Então, olha só. Olha, vai lá, psiquiatras. Tá todo mundo Nesse precisando. contexto, todo mundo precisando, nesse contexto pode, né? Já, Exato. o que a gente está passando pode, Já que não tem né? boteco, pode ir. Pois é. Não, e tem outra também, assim, com relação ao pós-pandemia, pode, porque trabalha com criança, né, Rogério? Então, eu acho que você pode, inclusive, me contar sobre isso. Eu tive a impressão que eu tenho filhos e adolescentes e eles estavam em fases diferentes da adolescência, né? Então, assim, gente entrando para o ensino médio e gente saindo daquela primeira adolescência e gente saindo do ensino médio também e entrando no mercado de trabalho. E todas as expectativas que se tinham até a pandemia chegar, do tipo, eu vou ser tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou para tal escola, foi tudo pro buraco. Tudo acabou de repente, e principalmente quem estava muito próximo de entrar no mercado de trabalho. Eu que já estava no mercado de trabalho, instrutor de autoescola, eu virei motoboy, que foi a minha forma de subsistência. Então, o planejamento que eu tinha para minha vida também foi tudo pro buraco. Isso não traz um certo sentimento, sei lá, de culpa, de não saber o que fazer? Isso não traz algum tipo de reflexo? Como que isso acontece com criança, por exemplo? Quando é adolescente ou quando está indo para o ensino médio? Como que isso se reflete? Foi a insegurança, né, Nicolas? Eles também passaram por isso, né? E as crianças em vulnerabilidade, que não tinham celular, não tinham tablet, como é que elas iam fazer as atividades da escola? Que se alimentava só na escola. Só na escola, então tivemos todo esse problema. Poxa, olha lá na periferia, será que ela teve isolamento mesmo? Será que ela chegou lá o álcool em gel, a máscara? Como é que ela fazia as tarefas no celular? Então a gente teve em várias classes essa dificuldade. Esse desenvolvimento foi prejudicado e muito, gerando essas inseguranças. Então foi mais ou menos 2 anos aí com a escola remota, né? Depois começou a presencial, né? Que aí teve que voltar com as crianças, aí voltou aquela nova adaptação. Teve criança que atrasou o relacionamento interpessoal, que a escola ela é fundamental para esse relacionamento, né? Onde ela vai ter com outros pares, não é só o papai, a mamãe ou o responsável. Então, e aquela criança que estava ali pronto para entrar no ensino médio, fazer a faculdade, e ver aquilo, poxa, será como que vai ser? Então gerou muitos conflitos na cabecinha dessas crianças, desses adolescentes, sim, como nos adultos. Nós também, é que eu faço a pergunta, como é que nós mudamos, né? O antes e o depois da pandemia, como é que nós estamos hoje perante essa pandemia? Eles também estão passando por isso. Então, adolescente é uma fase onde ele está em desenvolvimento. Então, ele está em desenvolvimento, então esse desenvolvimento, qualquer reação interna ou externa vai prejudicar ele ou pode ser que tenha um futuro brilhante. Mas a pandemia, o pós-pandemia, que mais me chamou a atenção, você falou de criança, é a questão da tela, porque Isso. a gente entrou no mundo virtual, no Matrix aí, e Isso. hoje a consequência, né, doutor, está prejudicando muito o desenvolvimento dessas crianças. Então, o que mais me chama a atenção no que você falou das crianças é esse abuso nas redes sociais, na tela, isso traz umas consequências Eu ia perguntar se era gravíssimas. visível. Eu ia perguntar se era visível. É Perfeito, muito Rogério. visível. E assim, eu Mas, fui uma militante assim pela reabertura das escolas, porque eu sempre falava assim, a gente pensou nos idosos, a gente pensou nos profissionais de saúde, a gente pensou em todo mundo, mas ninguém pensou nas crianças. O único grupo que não era de risco mesmo, ou o grupo mais de risco mais baixo diante das estatísticas que a gente tinha de casos e de óbitos. Correto. E aí a gente chegou na epidemia das telas, nós estamos colhendo hoje os resultados disso.
E eu vejo que os pais também usaram isso como uma forma de lidar Socica, com né? essa. Uhum, E eu falo isso por experiência também, porque eu tirei da minha filha aos 3 anos, até os uhum, 3 anos era o meu descanso. E minha filha hoje tem 5, sem telas, meu filho de 1 ano nem sabe o que que é isso, não tem o uhum. menor interesse. E eu vejo a mudança de comportamento. Porque aí é o ponto que vocês vão falar. O que me chamou a atenção para as telas era, minha filha é uma menina extremamente calma. Quando eu tirava o celular dela, era uma reação absurda que eu não via em outro momento. E eu falei, essa coisa é neurológica, isso é um dano. E aí a gente viu isso na pandemia. Esse acesso a telas irrestrito, isso se prolongou. Alguns pais talvez acharam aí a forma de, né, poderem fazer tudo. Hoje você vai em restaurante, as crianças só ficam quietas se for com tela. E aí? E as consequências disso na vida delas? Olha, eu acho que tem uma consequência imediata que você percebe quando você lida com esse grupo, que é a seguinte: assim, na tela eles resolvem tudo. Né? Na tela, os jogos eles têm saída para tudo, para todos os jogos, para conseguir isso, para subir, mudar de nível, para fazer isso, para fazer aquilo, tem solução para tudo. Agora, saiu dali, caiu na vida prática, qualquer problema eles estão perdidos, eles não sabem como fazer. Não é? Quer dizer, eles se dirigiram, se organizaram para resolver questões na tela. Né? Aquela eh, habilidade que só a prática te dá, que só a prática da brincadeira, a prática do jogo, a prática da convivência real, né, com todos os suas possibilidades e seus limites e tudo mais, tudo isso ficou de lado, porque o investimento é um investimento na tela. Ali eles sabem tudo. Né? Eles sabem tudo, tem uma destreza, uma agilidade, uma rapidez de raciocínio, uma condição de estratégias e tudo mais. Agora, sai dali, eles não transportam aquilo que eles desenvolveram ali na tela para a vida real. Até por uma razão muito simples, né? A vida real, ela impõe limites, o tempo todo limites que a tela, em grande medida, não impõe. Não é? É aquela coisa, eu vou me arriscar aqui, porque se eu me matar, é só eu começar o jogo de novo que eu estou vivo outra vez. Né? Ou vou achar uma vida aqui debaixo de uma pedrinha, ou não sei o que, não sei o que lá. Enfim, então tudo isso é desenvolvido num ambiente onde não há limites, né? Onde não há limites, onde não há uma real confrontação. A confrontação é uma confrontação toda já prevista, não é uma confrontação que já é conhecida, que já é previsível e tudo mais. E isso tomou o lugar daquele crescimento, daquela experiência, que era a experiência de rua, que era a experiência de recreio na escola, que era a experiência até mesmo de bagunça e tudo mais, né? Quer dizer, isso acabou. Mas é um Né? caminho sem volta? Olha, Natália, eu acho difícil voltar. Acho difícil voltar porque Eu até ia falar sobre isso. A gente vai conversar sobre isso no Resenha Educação, hein, galera. Um outro quadro também sobre a. Porque, assim, tem uma ideia de que pode ser um certo conservadorismo, assim, de não permitir. Porque, por exemplo, agora a gente está lidando com a discussão sobre ter celular ou não, proibido ou não na escola, né? Só que a gente vai falar disso no Resenha Educação, não vamos falar aqui não. É, sobre ter ou não ter celular na escola. E tem uma reação a isso, assim, se é um assunto que há 5 anos atrás estaria pacificado, né? Estaria pacificado, falando, não, celular na escola não pode mesmo. Hoje existe uma reação, falando, não, acho que celular na escola não tem problema, porque a tecnologia veio e é isso mesmo. É a nova realidade. É uma coisa, inclusive, que a gente vê, porque saindo um pouco aqui da criança, isso. Essa reação existe também por conta dos adultos, porque eles também foram submetidos à tela, por exemplo, ao trabalho em home office, à tecnologia, a resolver as coisas aqui, a resolver a maior parte das coisas aqui, né? Se antes a gente tinha que se sentar e fazer uma reunião para poder trocar ideia a respeito de um assunto importante, de repente a gente faz tudo pelo Google Meet. Mas o problema é que a gente tem autorregulação, né? Criança não tem, né? Eu Ela não vai sei. naquele prazer ali Eu não na diria tela. isso. Não, a gente tem a capacidade. a A gente vai no Instagram rodando e fala assim, né? Já tô demais. E a criança? Olha, a eu questão não afirmaria isso, não. Eu é não que afirmaria isso, a não. gente se formou fora da tela, né? Se Tem isso formou fora da também. tela. Mas já tem pesquisas, né, que eu estudo, que o prazer, quando a criança está na tela, o prazer, aquela dopamina que é liberada lá no cérebro, é a mesma quando a pessoa está usando droga. Então isso é Uhum. viciante.
Por isso que ela não tem esse autocontrole, a questão da dependência química, a dependência da tela. Então é uma coisa que precisa ser muito estudada, tem que ser bem avaliada, que é uma questão pós-pandemia. Essa esse mu tem que tomar cuidado? Tem sim. Hoje você faz tudo no celular, hoje você não precisa de ir em banco, eu não vou mais em banco. Eu resolvo hoje o celular para mim é uma ferramenta de trabalho. Então eu tenho que me policiar, é que eu tô falando, vamos postar menos e viver mais. A gente perdeu o que o professor falou, as habilidades de vida. As habilidades de vida hoje foi trocado pela tela. Antes de eu comer, eu tenho que postar aquele prato. Eu tenho que tirar aquela foto do prato, o prato vai esfriar, né, doutor? E ele tá ali pegando o É melhor mais ângulo. importante postar do que comer, né? Isso aí, entendeu? Então, a vida, ela tem que ser mais valorizada. E uma questão dentro nós estamos sim falando dentro da saúde mental, né? Essa questão da pós-pandemia, e mesmo assim ainda tem o tabu de procurar o psicólogo, de procurar o psiquiatra. Na hora que fala, pô, que eu trabalho na saúde digestiva, mas por que eu tenho que falar com um psicólogo? A resistência é maior de homem mesmo? Existe, existe. Tanto questão da fé, que alguns falam assim, não, o meu psicólogo é Jesus. Eu não preciso, eu não vou em psicólogo por vários Quem tem amigo motivos. não precisa de terapia. Isso. Você está falando para ir no psiquiatra? Eu não sou doido. É. Por que eu tenho que tomar O remédio? psiquiatra é pior ainda, né? Que o Aí, psicólogo, o psiquiatra já chegou no nível que, assim, só o remédio. aham. Então, ainda existe esse tabu, né? E a dificuldade hoje de encontrar esse profissional de saúde mental. Isso aí é uma queixa minha, tá, doutor? Você até me perdoa, mas nós não temos políticas públicas eficazes para tratar a saúde mental da nossa cidade, do nosso país. Nós estamos defasados com atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico. Por quê? A política pública ela não investe, ela não vê retorno, não sei por que que ela não investe na psicoterapia, Mas em no quais SUS. espaços que ela não está? Em quais espaços que ela não está? Como política pública, igual você disse. A demanda, ela não tem profissionais para atender. Hoje eu tenho um grupo de pessoas que procuram com um quadro de vulnerabilidade psicoterapia. A maioria ou um psiquiatra. A maioria tem que buscar um particular, porque no Sistema Único de Saúde, ele ele não está dando conta. Onde que você vai arrumar um psicólogo pelo SUS hoje? Hoje nós temos o HU, CAPS do HU, Centro de Atenção Psicossocial, mas nem todos os casos é para o CAPS. Nem Não, todos. o CAPS ele é feito para uma população bem definida, né? Não é. Essa questão de psicoterapia, principalmente, essa é uma questão muito séria, porque eu me aposentei da universidade, mas eu dava aula entre as aulas que eu dava aula prática em UBS, e você encontrava inúmeros casos em que você tinha que encaminhar para a psicoterapia, e que a farmacoterapia ali, ela poderia ajudar muito pouco ou nada, né? E você tinha que. E o que que a gente fazia? A gente pegava as faculdades de psicologia, Isso quando vai chegar. o último ano da faculdade de psicologia é o estágio prático, e encaminhava esses pacientes para lá, porque é a única chance que a gente tinha de encontrar um espaço disponível para atendimento, porque no serviço público, infelizmente, você não tem profissionais suficientes para atender a demanda que existe, né? Então a gente usava mesmo a faculdade de psicologia, já tinha lá a lista dos telefones das clínicas das diversas faculdades de psicologia que a gente podia encaminhar, né? Então eu acho que esse ponto realmente falta. E a realidade de hoje de um psiquiatra, você entendeu? E a questão do psiquiatra? O psicólogo hoje eu tenho a rede, né? Onde eu tenho todos esses contatos, faz um valor social, e as clínicas escola. Quem está ouvindo, é importante buscar a clínica escola, procurar essas ONGs que dão a psicoterapia, porque eles estão ali para suprir essa defasagem dentro do SUS, dentro da política pública da saúde mental, porque a gente não tem
faculdade com psiquiatra, entendeu? Essas ONGs que tem. Então É fica. um jeito de lidar com agora, né? É um jeito de lidar com agora, assim. Eu preciso de política pública, mas enquanto não tem, o que tem é isso e a gente É isso, a gente tem que fazer isso mesmo. tem que procurar por aí. Tem que fazer isso mesmo. E eu também, com relação à assistência psiquiátrica, né? Então, o que a gente vê é que quando o estágio era levado para uma determinada UBS, Uhum. ali era ótimo, porque a UBS passava a ter um psiquiatra ali, Uhum. né, que fosse uma vez por semana, para ser atendido pelos alunos e supervisionado pelo professor, mas era um psiquiatra que tinha ali, porque senão vai cair, o atendimento psiquiátrico vai cair, vai cair na mão do clínico, que é habilitado sim para fazer o atendimento psiquiátrico, mas não é um especialista, né? Então, isso não é uma lição não aprendida da pandemia, né? Precisava dos profissionais, no momento que mais precisou, não tinha, e depois que passou, ainda não tem. Amigos, ainda Ou seja, ainda precisamos. igualzinho era. Igualzinho, né? Ainda precisamos. Se isso era uma lição, não aprendemos. Isso eu acho que a gente pode até chamar os dois de volta para um outro tema, que eu acho que daria para estender bastante. A gente tem um caso de um moço que entra em surto aqui. Eu não sei usar termo técnico, não, tá, gente? Em surto ali, aí ele sai andando nos meios dos carros na Uhum. Independência, já viu? Já. E aí, a população mais pobre, o rico, ele paga o hotelzinho dele dia ou mês, vai lá, se interna, né? Se tá em surto, ok. E a população mais vulnerável, que é o caso desse moço, que nós já sabemos um pouco da história dele, né? Hoje em dia, com a mudança toda da legislação antimanicomial, essa coisa toda, a população mais pobre, o esquizofrênico, o que tem outros transtornos, como fica esse pessoal? Que não consegue, porque ali ele está colocando a vida dele em risco, ele vai na frente dos carros, ele é na frente de uma moto, ele bate, joga pedra no carro. Ele precisa de E assistência. aí? Qual assistência? Então, hoje, dentro do Sistema Único de Saúde, a pessoa quando está em surto, a gente tem um plantão na HPS, plantão de psiquiatria, quando ela está em surto, né? Pensamento de autoextermínio, esse é encaminhado lá para o HPS. Temos Ana Nery? o Ananeri, que aí ele é encaminhado para lá, para no máximo 45 dias, né, para fazer um tratamento. E após isso, nós temos um Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né, que é onde faz esse acompanhamento de acordo com cada patologia, né, que aí ele vai fazer esse acompanhamento. Que a gente tem um CAPS-J só, com o tamanho desse de Juiz de Fora. J é infância e juventude. Uhum. Só, é muito pouco. Acho Juliano que Bom Pastor, né? Isso. Ah, tá. Já Temos o CAPS Praça AD de álcool e drogas, que ele está ali do Fernando lado Collor. do Teatro Pascoal. Ah, Não, tá. está do lado do Teatro Pascoal. E temos outros CAPS, né? Que aí agora não sei se são 2 ou 3. Agora não, mas não são suficientes para a nossa população ainda. E é aquilo, internação. Não, é só em caso mesmo. Temos o Ananeve e João Finido, mas é esporádico. E nós temos as residências terapêuticas, são casos mais graves, as pessoas ficaram muito tempo no hospital psiquiátrico, e temos essas residências terapêuticas, onde tem uma equipe E que aí a multidisciplinar que pessoa mora acompanha. lá. Mora Vamos lá. lá. Quantas aqui? Pelo SUS a gente Tem tem. várias, aqui em Juiz de Fora tem Uns várias. 10 para cima. É. Uns Ah, 10 tá. para cima. Mas eu acho assim, essa política que sobreveio a reforma psiquiátrica e essa questão antimanicomial e tudo mais, essa política é uma política muito bem montada. Acontece que na prática ela exigiria uma quantidade de centros de atenção psicossocial muito maior. Capital humano, né? Exatamente, Faltou muito. tinha. Então, porque senão você fala, bom, tá bom, então ninguém mais vai para o hospício. Vamos fechar essa entidade, né, tenebrosa que é o É. hospício. Tá bom, e para onde a gente vai mandar essas Isso pessoas? aí. Ah, tem um CAPS ali que atende 20, tem um outro ali que atende 30, tá bom, mas só que um hospital aí, daqueles tinha 300 leitos e tudo mais, né? Então é uma política muito bem pensada, mas que não foi ainda muito bem operada. E isso desde o início.
Ainda era uma dificuldade, né, para você encaminhar uma pessoa que precisa de um atendimento crônico, lembrando que as patologias psiquiátricas elas tendem à cronicidade, uma esquizofrenia, um quadro crônico. As patologias psiquiátricas tendem à cronicidade. Então, você precisa ter um modelo que receba esse paciente, entendendo que esse paciente vai ocupar esse modelo por um longo tempo. Né? Não é uma coisa de entrada e saída, né? 45 dias Não, resolve, né? não 45 dias, não. Né? É claro que foi uma vitória. Eu tive alguma experiência com o hospital psiquiátrico, realmente era uma coisa muito difícil, mas foi uma vitória você acabar com aquele modelo de atendimento. Mas o outro que foi proposto, por mais que no sentido teórico, né, e de ideologia, seja muito adequado, no sentido operacional mesmo, está deixando a desejar desde o início, desde o início. Nossa, então, assim, na verdade, tudo que eu tenho visto, assim, o que a pandemia poderia ser, e aí desculpa o termo ruim, assim, como uma abertura para poder se fazer discussões melhores a respeito de se reforçar a política pública, a respeito de se reforçar a ideia social, tudo isso simplesmente não aconteceu e passou. A gente já não tem mais essa janela para poder fazer essa discussão de novo. É o que eu disse, né? O ser humano, ele. É. Não tem lições, não tem lições. O problema tá. Exatamente. Não tem... Mas e aí? Assim, existe algum tipo de conselho de vocês, algum tipo de coisa que está tentando forçar para poder ver se estabelece uma política pública que faça uma correção de rumo ou não acontece nada em matéria de política? Não, isso fica mais nas mãos do SUS, né? Aham. As entidades, seria a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, é, não interfere muito, isso fica mais nas mãos do SUS. Então depende mesmo das administrações, de cada administração, para desenvolver isso ou não desenvolver isso. Participei no ano passado da conferência em Gestão de Trabalho e Educação em Saúde do SUS. Participei da conferência e o tema não foi tocado. Não foi Não dito foi. por absolutamente É ninguém. aquilo que eu falei Pois no é. início, Aí- falta política pública eficaz. Pois é, então aí você vai lá e chama o médico da atenção primária e fala: o que está faltando aqui? Um psiquiatra, pelo amor de Deus. Né? Porque a demanda é enorme. É enorme por mais de uma razão, inclusive porque, como eu falei, são quadros crônicos. Não é aquele paciente que vem com uma dor de garganta que você vai medicar e vai voltar lá daqui a 2 anos. Não, é um paciente que ele tem que ser monitorado, você tem que fazer prescrições e avaliar essa prescrição, enfim, é um paciente que tem que ser monitorado. É um paciente que chegou. É interessante, eu trabalhei num sanatório que já foi até demolido muitos anos atrás, eu morava no Rio, que chamava Sanatório Botafogo, e uma vez um paciente chegou para mim e falou assim: doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor, o pessoal diz assim, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, não é não, uma vez Botafogo, sempre Botafogo. Meu Deus do céu. Porque entravam, né, ali no sanatório e não saíam Não nunca saiu nunca mais, mais. né? Não saíam, mas voltavam. Né? Saíam, mas então eu já conhecia as pessoas, Aham. é sempre isso, né? Sim, doutor. Eu fui no Museu da Loucura em Barbacena. É umas coisas bem chocante mesmo, sabe? Mas a população, né, ela precisa de cuidar da saúde mental, como cuida o ortopedista, como cuida lá o nutricionista, vários especialistas. Só que eu vejo o medo, né, de voltar a esse mundo, o medo de tudo indicar um psicofármaco. Não, o médico está ali, ele é profissional, ele está especializado a ver, não, isso aqui só uma terapia resolve. Isso aqui só uma outro tipo de terapia alternativa. Não é tudo psicofármaco. Que eles falam, né? Eu trabalhei em comunidade terapêutica, sou voluntário em comunidade terapêutica, então essa questão da dependência química com a saúde mental, porque com a pandemia aumentou muito a questão do uso, porque a pessoa ia no supermercado, comprava e ia para casa, o álcool, o uísque, então teve Foi a primeira esse coisa que eu aumento. fiz. Foi, E Então, exa- é prática. ansiedade foi também, né? exatamente a Uma- primeira coisa que eu fiz. Na hora que falou assim, E ninguém pode sair mais. Eu falei, então calma aí, que eu tenho que me abastecer. isso, É igual lá em casa. Lá em casa Tive você que comprar um não por monte mim, de pelo meu marido, mas cerveja que comida, Tive né? que comprar um monte de garrafa e daí pra frente foi assim, semanas e semanas fazendo só isso. E quando é dependente químico, ele não consegue
dá continuidade à vida dele. Ele usa até não ter mais. Então ele vai perdendo. E depois vai aumentando as doses. Que aí veio esse que alastrou aí a situação do crack, né? No Brasil. E o crack, nos meus atendimentos, eu vi tanto em vulnerabilidade e pessoas indo em Bom Pastor, em classe média alta mesmo, usando também o crack. Não tem idade. A droga que eu vi nesse período aí da pandemia, eu deixo bem claro: não existe raça, não existe cor, não existe classe social. Ela conseguiu atingir várias pessoas. E hoje você vê aí um grande número da população de rua. Aumentou muito a questão da população de rua, pessoa em situação de rua. Então, a pandemia tem muito assunto durante, o pós. E aí, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer, Natália, Nicolas, o doutor? O que nós vamos fazer para melhorar a nossa saúde mental? É que eu deixo para o pessoal também. O que você está fazendo para cuidar da sua saúde mental? A gente sabe fazer uma boa dieta, beber água, fazer aqui. Tem várias dicas, né? E aí? A gente não tem que acreditar tudo que vê na rede social. Opa, peraí. Aquela pessoa, ela está falando ali. Qual que é o embasamento teórico dela, né, doutor? É. Qual que é? A gente Não, tem que buscar. primeiro, qual é o embasamento teórico? Isso é uma coisa. Segundo, qual é a intenção dela quando está falando aquilo ali? É esclarecer ou é se autopromover? Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar Nossa, isso nisso, é tão nisso importante. também. As pessoas Né? ficam procurando, não procura mais o profissional, né? Não. Procura Não, no TikTok, é. tem isso, vai no TikTok, busca no TikTok e acha ali alguém que em 30 segundos resolve tudo. É. A nova E geração tá no decide qual doutor. medicamento que ele vai tomar. Resolve tudo. Antes o dicionário era o pai dos burros, agora é o doutor Google. E é uma Chat GPT. questão que as pessoas já Também. chegam, né, no consultório do psiquiatra com um diagnóstico. Aham. E o que a gente vê, bom, primeiro eu perco muito tempo, Nossa, muitas isso deve vezes ser um horror, perco nas gente. consultas, perco muito tempo dizendo para a pessoa que ela não tem aquilo. Né? E o que é pior, é que às vezes ela diz, não, eu vim aqui porque um doutor X aí me deu esses diagnósticos. Eu falo, olha, mas eu não estou vendo nada disso em você, né? E você leva um tempão para... Mas Mas existe um prazer agora em ter, porque a gente está vendo uma quase espetacularização Difícil falar. de doenças mentais. Então já Sim, existem sim. perfis de pessoas com transtorno de personalidades Sim. que têm prazer de falar. Antigamente você tinha vergonha, né? Verdade. Você é uma narcisista, sei lá, narcisista, borderline, psicopata, sei lá o que é. Qualquer Você, coisa. você tinha medo, você queria esconder aquilo, sua família queria esconder. Hoje E 9 agora em cada virou, 10 tem eles estão TDAH. abrindo os perfis para falar e fala, eu Eu acho tenho. que tem duas coisas aí, né, Natália? Eu acho que tem ou mais de duas coisas. Realmente, é aquela coisa histriônica, né? É Uhum. aquela coisa. Hoje de manhã eu estava dando aula falando, inclusive, sobre personalidade histriônica, né? Aquela coisa teatral. Eu preciso mostrar, eu preciso ter uma plateia. Né? Então, eu ganho de perceber que eu estou tocando as pessoas, que as pessoas estão olhando para mim, e quanto mais espetacular for o meu relato, melhor. Agora, eu acho que existe um outro dado, é que, paralelo a essa epidemia de diagnósticos, veio uma epidemia de indulgências, que é o seguinte, olha, você tem tal diagnóstico? Então tá, então você não precisa fazer isso. Olha, eu tenho tal patologia, então me poupe disso, entenda tal Perfeito. coisa, me perdoe em tal coisa. Eu tenho aqui um laudo que eu trouxe do médico dizendo que eu tenho autismo. Portanto, TDAH, portanto, eu não posso ser reprovado. Exatamente. Né? Então, portanto, eu não preciso vir à aula. Né? Isso é uma coisa que a gente vê, é triste, né? Mas isso acontece. Agora, eu acho que existe uma outra coisa também, aí eu vou falar de novo, né, o que eu já falei. Eu acho que a psiquiatria também reforça tudo isso, porque quer posar de imprescindível. Né? Quer posar de imprescindível, quer posar como sendo o caminho único e certo para a felicidade. Né? É obrigatório que você seja feliz. Vamos partir, né, já nesse ponto. Já partiu de uma premissa que te coloca na Você parede. tem que ser feliz. Não alcançou essa felicidade? Você Procura tá errado. psiquiatria. A psiquiatria Toma um consegue isso para remedinho. você. Né? Fácil. Entende? Então, eu acho que tem vários fatores que fazem, mas uma delas é essa coisa espetacular mesmo. Né? Olha, eu sofro
com sorriso até aqui, eu sofro, né, porque eu tenho um diagnóstico tal ou qual, e não sei o quê. E você vai ver, é interessante, não sei se eu vou sair um pouco do tema, é interessante, antigamente havia um diagnóstico, que era o diagnóstico de histeria. Esse diagnóstico acabou já há algumas décadas, já não existe mais oficialmente o diagnóstico, mas não Já existe foi diagnóstico. diagnosticado. Não, Mas, Histeria. não existe o diagnóstico, mas esqueceram de avisar as pessoas histéricas que elas não podiam mais ser histéricas, né? Quer dizer, então a histeria continua solta, porém com outro nome, ou pior, sem nome. Pior, sem nome, porque se ela não tem nome, ela vai ganhar o nome que a pessoa quiser, né? E uma grande característica da histeria é justamente o histrionismo, a teatralidade, esse modelo, né, de comunicação que é pelo exagero, pela hipérbole, pelo superlativo, pela E ter a plateia, né? ter a plateia. Para ter a plateia. Uhum. Hoje, você pode ter a plateia com muita facilidade. Eu sou bipolar. Uhum. É bipolar? Peraí, vamos ver aqui se é bipolar. Olha, sinto muito, desculpe te decepcionar, mas você não é bipolar, não. Né? Tenho TDAH. TDAH, então, você não tem como dizer que a pessoa não tem, né, porque é uma coisa tão vaga, tão vaga. Eu preenchi os critérios, sim, você preencheu os critérios, mas aqueles critérios são tão vagos, tão amplos, que Uhum. qualquer um que for ali vai preencher aqueles critérios também. Falseabilidade, né? Não tem. Pois é, sabe, não tem. Mas isso é um processo que tem acontecido assim. Eu não sei. É social nosso, assim, brasileiro. Isso é um fenômeno global. Isso é uma marcha que está indo para algum lugar. A gente arruma isso como, É, né? arroz, como você- É porque assim, eu tô ficando desesperado aqui do que vocês É, estão contando, assim, tipo, tá sendo. o que eu acho Porque com a rede social, desculpa, pode falar. com a rede social, isso tem se tornado realmente foi o que a Natália falou, isso tem se tornado desculpa pra tudo, um show pra tudo, e aí a gente pode acabar tendo um problema em encontrar quem são as pessoas que realmente estão precisando de ajuda, que realmente tem aquele diagnóstico, realmente Exatamente, tem a porque dificuldade. banaliza, né, Banaliza. a real questão psiquiátrica. Quer dizer, então essa pessoa que está precisando mesmo, não é, mas será que ela está precisando? Ela é mais uma daquelas que dizem que estão precisando, né? Então tem uma banalização de questões que são seríssimas, né? Porque as questões psiquiátricas que existem verdadeiras, elas tendem a se tornar questões muito sérias, né? Agora se banaliza, né? Se todo mundo é, ninguém é, né? E os medicamentos também passaram por isso, né? Porque antigamente era assim, tomar um medicamento psiquiátrico era Não, vergonhoso e tal. E aí agora parece que todo mundo acha lindo. Ah, não, não nem sei se não, Rivotril meu Rivotril, meu. Venlafaxina, Fala aí um alprazolam, nome. Fala um nome. É fluoxetina, bonito né? tomar, né? fluoxetina. Não, se sem isso eu não vivo. Aí o pessoal fala muito comigo, doutor. Não, você toma alguma medicação? Não, eu tomo, não, só tomo remédio para dormir. É, É, agora virou isso. É que eu acho muito importante. Nós estamos perdendo as habilidades de vida que foi falado nesse início desse programa. Por quê? Você tem como fazer uma higiene de sono, fazer todo um trabalho. A gente não está valorizando mais a fé, o esporte, as atividades socioeducativas. Pô, e já quer entrar na medicação, que é rápido, que eu já vou dormir. Já pega um Zolpidem, não vou nem ficar falando os nomes, não. Já pega e já te induz e pois é, pronto. eu acho que você acabou de tocar num ponto que eu acho um ponto fundamental. Até algum tempo atrás, não vou colocar quanto tempo, quantas décadas, mas as questões humanas elas eram resolvidas através de outros expedientes, né? Realmente a solidariedade, era a família, era para quem tinha religião, era religião, às vezes era uma pessoa de destaque, um professor, uma coisa, enfim, né, eram resolvidas dessa maneira. Agora não, agora elas viraram questões médicas, e se elas são questões médicas, elas vão ser resolvidas pelos médicos, vão ser resolvidas pela medicina, né? Então, questões que eram abordadas de outra forma, né? Que eram
tapinha no ombro, abraço no colo, enfim, uma série de coisas que sempre resolveram, né? Mas a partir do momento em que tudo isso se transformou em uma questão médica, ou mais uma questão psiquiátrica, então a única forma de resolver é através da psiquiatria mesmo. Olha, a gente vai precisar de mais um episódio depois, viu? Vocês já saiam daqui hoje convidados para a gente continuar, porque tem muito assunto. Eu tinha muitas perguntas ainda, Nicolas, Também. imagino também, Nossa, deixar a gente mas fica conversando, só trazer a é, cerveja e mas a fica gente conversando. precisa encerrar, infelizmente. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Né? Queria agradecer mais uma vez, antes da gente finalizar, aos nossos patrocinadores, Speed Coworking, Agência Vesúvio, Smart Juris. E é isso, pessoal. Vou deixar o Nicolas finalizar, né, Nicolas? E os convidados, o Rogério ele trouxe aqui um material que depois você pode explicar também nas suas considerações. Que isso, O Leo? professor também. Pois trouxe material que pode explicar também, porque assim, pô, talvez seja um caminho, né? Porque vocês trouxeram aqui um monte de situação aqui que eu fiquei, então a gente tá num beco sem saída, então. Mas a gente pode conversar depois no outro também. E, por favor, Rogério, pode fazer suas considerações, e tentar dar uma clareada nisso pra gente. O mais importante, né, é agradecer essa oportunidade, né, doutor? Que é difícil a gente ter esse momento para falar com a população, né? Cuide da saúde mental. Você está cuidando? É esse pós-pandemia, quem que era você antes da pandemia? O que você se tornou? Como você está? Será que você está cuidando da sua saúde mental? Saúde mental, Rogério, é só tomar um remédio? Ah, é só ir no psicólogo? Não, gente. Eu gosto de trabalhar 3 pilares. A fé, que é importante, não estou falando de religião, estou falando da fé, tá? Eu gosto de falar do fisiológico, né? Fisiológico é uma boa alimentação, sabe? Beber bastante água, tá? E o emocional. Ser feliz, aceita, trabalhe o seu emocional, procure atividades socioeducativas para fazer, atividades que te dão prazer. E por isso que eu escrevi 2 livros. O primeiro chama Renascer de uma Vida, o outro é o Berimbau, Instrumento de Inclusão Social, que começou na pandemia, né? O Nicolas não quis ler, eu não entendi por que ele gosta de ler, só Agora porque que eu está em entendi braille. a piada. Eu falei assim, nossa, É porque está em braille. que constrangedor, Pois Nicolas. é. E a gente tem o projeto, né? Ele é a minha monografia, lá de 2008, virou um livro, virou um projeto, e hoje a gente trabalha com as pessoas em vulnerabilidade. Dentro desse projeto, nós doamos cesta básica, fazemos encaminhamento para a rede socioassistencial, a rede de atenção psicossocial. Vamos agora doar aí 38 material escolar para nossas crianças, doamos agora 28 cesta básica. Natália, eu tenho dinheiro para isso? Não. É isso que o doutor falou. A gente tem uma rede, essa rede vem ajudando. E a gente tem que buscar mais essa rede. Então, a gente tem que ir atrás. Essa rede não pode ser frouxa. Independente, pode ser a rede de amigos. A rede, ela está aí para isso, para chegar àqueles onde a política pública não tá chegando. E a minha intenção é essa, é melhorar a qualidade de vida. Vive hoje, Nicolas, que eu falei. Natália, a gente vive hoje, né, doutor? Porque a gente sofreu muito com o passado, muita angústia, e às vezes fica pensando demais no futuro. Aí se perde o presente. E como é que está o seu presente? Então a gente tem que focar nisso. Joia, muito obrigado mesmo. Que é isso, a gente agradece. Deixou tudo pro final. É. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar. Acho que não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar mais livremente e mais extensamente a respeito dessa questão de saúde mental. E vou despedir deixando uma sugestão. Antes de entender que existe em você uma patologia, pense se as suas reações não são apenas reações humanas, reações a coisas que acontecem, a situações de desestabilização,
e que você naturalmente, como eu citei aquele boneco, João Bobo, João Teimoso, não sei bem, que se você desestabilizar, a nossa tendência é estabilizar de novo. Não é assim, é claro que é preciso contar com o profissional de saúde mental, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, é preciso contar, mas é preciso também contar com a nossa tendência, a nossa força para a sobrevivência, para a estabilidade e tudo mais. Quer dizer, existe a patologia, mas nem tudo é patologia, né? Existe a patologia, mas existe a saúde também, que às vezes se abala e volta para o lugar de novo. É, confie mais na sua humanidade, né? E aposte menos na sua patologia. É isso, gente. Uma boa noite para todos e até o próximo. Até o próximo, gente. Valeu, excelente noite. Lembra de curtir, comentar, compartilhar, manda para os amigos, isso pode ser muito importante para todo mundo.